É fato comprovado, absolutamente seguro, inquestionavelmente certo, que Jesus é a pessoa mais importante da história da humanidade. Toda a história pregressa até a sua vinda foi uma espécie de preparação para a sua chegada. Ele veio, ele nasceu, ele viveu, ele ensinou, ele fez milagres, ele morreu, ele ressuscitou e ele voltou para o céu. Ele está à destra de Deus e ele reina, e ele levanta reinos e abate reinos, e ele voltará gloriosamente. Ele é o centro da história, ele é o centro da Bíblia. O Velho Testamento todo apontou para ele. Ele é a semente da mulher, ele é aquela coluna de nuvem, ele é aquela coluna de fogo, ele é o maná que desceu do céu, ele é a própria rocha de onde brotou a água viva, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Novo Testamento fala de sua vida, sua morte, sua ressurreição. As epístolas apresentam os ensinamentos de. O livro de Apocalipse retrata de forma belíssima e eloquente a sua vitória retumbante, quando ele vencerá seus inimigos e lançará no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Ele de fato é o centro da história. Imagine por um momento uma figura nascida numa vila remota da Judéia, cujo nome ecoa até hoje em milhões de buscas pela internet. Basta digitar Jesus de Nazaré e aparecem mais de 27 milhões de resultados. Testemunho do impacto duradouro deste homem em tudo, da espiritualidade à cultura popular. Nesse vídeo, vamos contar a história de Jesus Cristo a partir de 4 perspectivas: bíblica, histórica, teológica, cultural, com uma linguagem acessível e imagens que ajudam a ilustrar cada passo. Prepare-se para uma viagem que começa em Belém e termina nos tempos atuais, mostrando por que sua vida moldou a história. Os evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, são nossas fontes primárias sobre a vida de Jesus. Segundo essas narrativas, Jesus nasceu em Belém, filho de Maria e José, no momento de grande expectativa messiânica. Cresceu em Nazaré e foi batizado por João Batista no Rio Jordão, dando assim o seu início oficial do seu ministério público. Em seguida, percorreu vilarejos da Galileia pregando sobre o reino de Deus. Ensinava valores como amor ao próximo e perdão. Realizou milagres notáveis, curou doentes e ressuscitou os mortos, que impressionaram os ouvintes e desafiaram as autoridades religiosas da época. Os evangelhos relatam o nascimento miraculoso em Belém. Historiadores modernos sugerem essa data porque coincide com os últimos anos do rei Herodes, que mandou matar os meninos em Belém, conhecido como o Massacre dos Inocentes. Cerca de 30 anos após o batismo, Jesus reuniu 12 apóstolos e ensinou nas sinagogas e ao ar livre. Ele enfatizava a compaixão e a justiça, usando parábolas simples. Os evangelhos registram que seus ensinamentos se espalharam por todas as cidades, vilarejos e áreas rurais da Galileia. Ao subir a Jerusalém para a celebração da Páscoa, Jesus passou a atrair fortes oposições. Foi traído por um dos seus discípulos, preso e julgado pelas autoridades judaicas, e depois pelo governador romano Pôncio Pilatos. Pilatos condenou Jesus à crucificação, um castigo romano brutal, fora dos muros da cidade, no lugar chamado Gólgota. Estima-se que esse evento ocorreu por volta dos anos 30 a 33 d.C., segundo a maioria dos estudiosos. O elemento central do cristianismo é a ressurreição. Os evangelhos afirmam que, ao terceiro dia após a crucificação, Jesus ressurgiu dos mortos e apareceu aos seus seguidores. Para eles, esse milagre confirmou que ele era o Messias prometido. Segundo historiadores, essa crença foi tão transformadora que catalisou a emergência do cristianismo de uma seita judaica para uma religião distinta. E o que dizem as fontes não religiosas sobre Jesus? A história confirma vários pontos cruciais. Na época de Jesus, a Judéia era uma província do Império Romano, governada por prefeitos, nomeados em Roma.
Pôncio Pilatos, por exemplo, foi governador da Judeia entre o ano de 26 a 36 d.C. O historiador judeu Flávio José, escrevendo em torno de 93 a 94 d.C., menciona Jesus em sua obra Antiguidades Judaicas. Ele se refere a um homem sábio chamado Jesus, que realizou feitos maravilhosos, e explica que Pilatos o condenou à crucificação e à morte. Embora haja debate sobre a interpolação cristã nesse texto, sua menção é tomada hoje como a evidência de que Jesus realmente foi executado pelos romanos. O historiador Tácito, escrevendo em torno do ano de 116 d.C., também registra. Ele cita Cristo, que sofreu a pena máxima durante o reinado de Tibério, na mão de um de nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Esse relato, fora a tradição cristã, reforça a historicidade da crucificação em Jerusalém. Além disso, há evidências arqueológicas, como a Pedra de Pilatos, descoberta em Cesareia da Marítima em 1961, que é um fragmento de calcário com uma inscrição que menciona Pilatos como prefeito da província romana da Judeia de 26 a 36 d.C., exatamente no período descrito pelos evangelhos. Esses indícios externos colocam Jesus num contexto real. Seu ministério ocorreu no primeiro século, numa região judaica dominada pelos romanos, em meio a tensões políticas e sociais do Império Romano. O impacto de Jesus na cultura é gigantesco. Na história da arte, ele inspirou a maior parte das obras sacras ocidentais. Segundo a britânica, Jesus evocou uma rica tradição artística na cultura ocidental, desde ícones bizantinos até quadros renascentistas. Encontramos sua imagem em telas e esculturas famosas. Por exemplo, artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo criaram obras-primas baseadas em sua vida. Pense na Última Ceia e na Pietà, que influenciaram padrões artísticos dos séculos. Na filosofia e na ética, o cristianismo moldou ideias de virtude e justiça. Filósofos medievais como Santo Agostinho e Tomás de Aquino fundiram pensamentos cristãos com as correntes gregas e romanas, lançando bases para as escolásticas e influenciando o pensamento ocidental. Conceitos de caridade, igualmente, e dignidade, todo ser humano criado à imagem de Deus. Esses valores penetraram leis e costumes ocidentais ao longo do tempo. Jesus também influenciou o movimento social. Líderes como Martin Luther King e defensores da teologia da libertação citaram seus ensinamentos de compaixão pelos pobres e oprimidos como inspiração. Como disse o teólogo James Conner, Jesus é negro, no sentido de estar solidário com os crucificados pela injustiça. De maneira geral, muitos movimentos de direitos civis e campanhas por justiça social reivindicaram o legado de Cristo como movimentação moral. Até hoje, na música e no cinema, ele é o personagem de obras populares. Do ponto de vista religioso e doutrinário, Jesus ocupa o centro do cristianismo, mas há várias formas de compreendê-lo. Um ponto-chave é a sua natureza divina e humana. A maioria das confissões cristãs ensina que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem ao mesmo tempo. Por exemplo, a doutrina reformada afirma que Jesus uniu em uma só pessoa essas duas naturezas, sem conversão, composição ou confusão. Um Deus que se fez homem. Em outras palavras, Cristo é plenamente Deus e plenamente homem, simultaneamente. Essa ideia foi reafirmada no Concílio de Calcedônia, no ano de 451 d.C., e é conhecido como união hipostática. A razão teológica é que, sendo Deus, Jesus tem poder para perdoar pecados e
conceder salvação. Sendo homem, ele pode padecer e reconciliar a humanidade com Deus. A Bíblia expressa essa missão espiritual. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, indicando que Jesus veio ao mundo para nos salvar e nos unir a Deus. Outra questão doutrinária central é a Trindade. Os cristãos creem em um único Deus, em 3 pessoas, Pai, Filho e o Espírito Santo. O próprio rito do batismo formula essa crença. Somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque não há senão um só Deus, o Pai onipotente, o seu Filho unigênito e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Em resumo, teologicamente, Jesus é considerado o Messias prometido, o ungido, o Filho de Deus encarnado. Os cristãos creem que em sua pessoa convergem as profecias de salvação e que seus ensinamentos, como o amor ao próximo, humildade e perdão, têm profundo significado espiritual para a vida humana. A vida de Jesus Cristo atravessou fronteiras do tempo e do espaço, seja pela tradição bíblica que narra seu nascimento milagroso, sua pregação, paixão e ressurreição, seja pelas fontes históricas que confirmam sua existência e crucificação sob Roma, seja pelas doutrinas teológicas que tentam explicar a sua natureza e missão divina, ou pelo legado cultural que se espalha da arte sacra aos direitos civis modernos. Jesus continua vivo na memória coletiva. Ficamos nós com perguntas abertas. O que faz sua história tão poderosa? Talvez seja porque, como dizia o antigo aforismo, toda a história da salvação é a história de como o Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo se revela e se une à humanidade. Em um mundo